De onde vem o lobo mau de Chapeuzinho Vermelho? Bom, hoje eu vou te contar uma das minhas descobertas mais intrigantes sobre a história da homossexualidade. A história daquilo que convencionou se chamar de feio e perigoso. A origem do lobo mau. Você já deve saber que Chapeuzinho Vermelho é a forma como nossos antepassados tentavam fazer suas filhas terem medo dos rapazes. Ou seja, é sobre sexualidade. É sobre ver como perigoso tudo que a religião e o patriarcado diziam ser vergonhoso. O orgasmo feminino, o sexo antes do casamento e a homossexualidade. E o que fez com que Chapeuzinho Vermelho sobrevivesse ao tempo e chegasse a nós é que, assim como os outros contos de fada, ele é carregado de arquétipos. São arquétipos em movimento, símbolos interagindo entre si, como gosto de explicar. E como a linguagem do nosso subconsciente não são as palavras, mas sim os símbolos, a gente se conecta imediatamente com os contos de fada, mitologias, rituais, etc. Por isso, muitas crianças como eu se viam representadas no lobo mau, mesmo sem entender a razão disso. Para sua surpresa, o lobo nem sempre foi visto como símbolo de perigo. Ele nem sempre foi visto como o lobo mau. E o que ele tem a ver com a história da homossexualidade? Muito antes da Era Comum, seu significado original era a sexualidade dos rapazes, todas as sexualidades dos rapazes, incluindo o que a gente chama hoje de homossexualidade. No capítulo 1 de A Banda Sagrada de Tebas, eu conto como nossos antepassados representavam o sagrado masculino através do deus de chifres, aquele que os celtas chamavam de Cernunno, os romanos de Lupercus, os brasileiros de Anhangá e os gregos de Pan. Aliás, mesmo tendo desejado moças e rapazes, foi no pastor Dáfnis que o deus de chifres, Pan, encontrou o amor correspondido. E o aspecto sexual do deus de chifres era visto na forma de um lobo, ou seja, o deus lobo. O próprio nome romano do deus de chifres, Lupercus, vem da forma latina para lobo, e isso é só o começo. Para ser reconhecido como homem, todo menino tinha que passar por um ritual de iniciação quando chegava à puberdade. Para os gregos, isso significava que eles haviam se tornado uma extensão do deus lobo, desse aspecto sexual do sagrado masculino. Isso nada tinha a ver com ter que se atrair por mulher. O que a gente chama de homossexualidade era muito natural para os povos pagãos. Esse ritual de iniciação era a licaia, que vem da forma grega para lobo. Inclusive, é dessa cerimônia que vem a festa romana Lupercalia, dedicada à versão romana do deus lobo Lupercus. Tornar-se um com o deus lobo era o reconhecimento de que aquele novo desejo, o desejo sexual, era bom, necessário e sagrado. E de onde eu tirei em meu livro que esse lobo tão admirável acabou se tornando lobo mau? Com o surgimento e crescimento do patriarcado, os interesses políticos e religiosos corromperam a licaia, o rito do lobo, e a figura do lobo, do sexo, foi ganhando significados pejorativos. Até que o lobo se tornou um arquétipo de perigo, o lobo mau, que fomos ensinados a temer em Chapeuzinho Vermelho. Não é só a homossexualidade que foi marginalizada com a expansão do patriarcado, com a deturpação do arquétipo do lobo. Capítulo 1 de A Banda Sagrada de Tebas eu escrevi assim: os guerreiros assumiram posições de liderança em suas comunidades e subjugaram as mulheres, transformando-as em posses e garantindo que os filhos delas fossem seus filhos de sangue. A linhagem paterna e o patriarcado nasceram assim, do controle sobre a vida íntima das pessoas. Quem controla o sexo, controla o mundo. Converteram o prazer em algo repreensível, feio, mau, até que a procriação se tornou sua única desculpa tolerável. Tudo o que fugia dessa finalidade foi marginalizado. A história da feiura é a história da estigmatização do sexo.
E a história da estigmatização do sexo é a história da perseguição à homossexualidade. Pois é, o lobo mau é um eco dessa época em que o arquétipo do lobo, a sexualidade masculina, estava sendo deturpada pela nova ordem social que estava se estabelecendo. Estudar como o lobo foi se tornando um símbolo de impureza até personificar o próprio mal nos contos de fada nos mostra como o patriarcado dominou o corpo das pessoas através do controle do sexo, através do medo. Mas as pessoas estão começando a perceber que o verdadeiro vilão em Chapeuzinho Vermelho talvez não seja um lobo. Bom, pelo menos não o verdadeiro arquétipo do lobo. Se você quer conhecer mais da verdadeira história da homossexualidade, leia meu livro A Banda Sagrada de Tebas, disponível no site da Amazon. Até o nosso próximo encontro sagrado.